Eu sou o professor Rafael Barros e essa é a nossa primeira aula do curso de Projetos Elétricos. Nessa aula nós vamos relembrar conceitos fundamentais que serão necessários para o estudo da disciplina. Nós vamos falar um pouco sobre o sistema elétrico de potência e as grandezas fundamentais relacionadas a circuitos elétricos. Bom, vamos começar falando um pouco do sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência, ele pode ser dividido em diferentes partes de acordo com a função de cada parte. Então, inicialmente, nós temos a etapa de geração, né? Essa etapa ela ocorre em um nível de tensão geralmente entre 13 e 15 mil volts e é a etapa responsável pela conversão da energia disponível na natureza em alguma forma na energia na forma elétrica, né? Essa forma a transformação pode ocorrer de diversas maneiras. Pode ocorrer através da geração hidroelétrica, em que se aproveitam os potenciais cinéticos da água em grandes barragens, pode ocorrer na forma de usinas eólicas, em que se aproveita a energia cinética do vento, etc. Essa é a etapa de geração. Em seguida, nós temos a etapa de transmissão. Geralmente, logo na saída da usina geradora, existe uma transformação para que o nível de tensão possa ser elevado a um nível adequado para o transporte de energia em longas distâncias. Então, esses níveis ocorrem acima de 230 mil volts. A necessidade de transformação ocorre para que se reduzam as perdas elétricas, né? Uma vez que com o aumento da tensão haverá uma redução da corrente e, portanto, uma redução das perdas elétricas na transmissão da energia através de longas distâncias. Logo em seguida, há um rebaixamento da tensão para um nível entre 69 mil volts e 230 mil volts, menor que 230 mil volts. Essa parte do sistema é conhecida como subtransmissão de energia. Ela tem a função de reduzir a tensão para entregar a energia a um nível adequado às redes de distribuição, que são justamente a última parte do sistema elétrico de potência. A rede de distribuição é aquela responsável pela entrega ao consumidor final. Então, ela é responsável pelas redes urbanas de distribuição de energia elétrica, né? A rede de distribuição ela pode ser dividida ainda em duas partes, a rede primária e a rede secundária. A rede primária ela fica no nível de média tensão, entre 11 mil volts, maior ou igual a 11 mil volts e menor que 69 mil volts. Já a rede secundária, ela fica no nível de baixa tensão, sempre abaixo de 1000 volts, geralmente numa tensão de 220, 380 ou 110 volts. Em todas essas partes do sistema de transmissão, é possível haver cargas conectadas. Então, eu posso ter cargas conectadas na rede de transmissão, em que eu vou ter grandes consumidores industriais, na rede de subtransmissão, na rede primária, e na rede secundária, onde ficam a maior parte dos consumidores, os pequenos consumidores residenciais. Então, de uma forma geral, essa é a estrutura do sistema elétrico de potência. É importante destacar também que essa etapa de geração e transmissão forma o que é conhecido no Brasil como Sistema Interligado Nacional, o SIN, ou a rede básica, né? Isso quer dizer que várias gerações estão interligadas através de grandes linhas de transmissão, de modo que a energia gerada em uma região pode vir a suprir a necessidade de carga de uma outra região. Isso garante maior confiabilidade ao sistema elétrico e pode ser visto em melhor detalhe no slide seguinte. Aqui nós temos uma visão semelhante, né, do sistema elétrico. Então nós temos aqui a etapa de geração, ok?
vamos verificar que, por exemplo, nós podemos ter geração do tipo hidroelétrica, em que se aproveita a energia, o potencial da energia cinética aqui acumulada na água, nessas grandes barragens, né, para transformação em energia elétrica. Aqui nós podemos ver também, logo na saída da usina, há uma subestação elevadora para que a tensão gerada seja elevada aos níveis de transmissão. Nós temos aqui também a geração térmica, em que há um aproveitamento da energia térmica, que é utilizada para o aquecimento de grandes caldeiras, que por sua vez gera vapor, que por sua vez vai provocar a rotação dos geradores. Aqui nós temos também a energia fotovoltaica, que é baseada no princípio fotoelétrico, no princípio fotovoltaico, né, em que você tem a conversão da energia luminosa em energia elétrica. E aqui o outro exemplo da energia eólica, em que você tem a conversão da energia cinética dos ventos em energia elétrica. São apenas alguns exemplos da etapa de geração de energia. Então aqui no sistema de transmissão, né, nós temos tensões acima de 230 mil volts e eu posso ter grandes consumidores conectados, e eu tenho aqui, por exemplo, uma estrutura muito comum no sistema de transmissão, né, são torres de transmissão de 230 mil volts. Então aqui é comum essa estrutura de transmissão ficar ao longo de estradas, né, em áreas não urbanas, porque são estruturas de grande porte, né, e que irradiam um campo elétrico significativo ao seu redor. Portanto, não é adequado que essas estruturas de transmissão fiquem dentro dos centros urbanos. Aqui eu tenho também uma subestação de transmissão em que há o rebaixamento da tensão, né, de 500 kV para 230 kV. Aqui no canto direito eu tenho a representação do Sistema Interligado Nacional. Então eu tenho aqui representado todas as linhas de transmissão da rede básica, né, com as respectivas representação das respectivas níveis de tensão, e que permite perceber que nós temos aqui todas as regiões do país interconectadas, a região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, né, que há um pouco menos de interligação na região norte. Enfim, essa visão do Sistema Interligado Nacional pode ser vista em tempo real e de forma dinâmica no site do Operador Nacional do Sistema. Vocês podem acessar para verificar isso lá. Okay? Tornando aqui, então nós temos por fim a etapa de distribuição de energia. Como foi falado, eu tenho a rede primária de distribuição, que fica no nível de média tensão, e tenho a rede secundária, que fica no nível de baixa tensão, que vem atender os consumidores finais, os consumidores de menor porte. Então aqui eu tenho um exemplo de rede primária. Essa rede fica no nível de 13.800 volts, é uma rede primária. Eu tenho aqui uma rede aérea comum, uma rede compacta, né? Aqui eu tenho também um exemplo da rede secundária, que ocorre após essa transformação da rede de média tensão. Eu tenho aqui a rede secundária no nível de baixa tensão. E eu tenho aqui uma representação geográfica de alimentadores de distribuição ao longo de uma cidade, né? Percebe-se que o alimentador nessa cor ciano, ele está no nível de média tensão. Esses triângulos representam transformadores de distribuição que vão rebaixar a tensão para o nível de baixa tensão, ou seja, essa cor lilás representa a rede secundária, enquanto a cor ciano representa a rede primária. Essa é uma representação do sistema elétrico de distribuição. Bom, com relação ao sistema elétrico de potência, esses são os conceitos fundamentais. É importante nós termos o conhecimento de como está estruturado o sistema elétrico de potência, né? Um entendimento importante para a disciplina.
Vamos falar agora de grandezas fundamentais, né? Grandezas que estão relacionadas a sistemas elétricos, a circuitos elétricos e que são fundamentais para o entendimento dos projetos elétricos, né? Inicialmente falando da carga elétrica. O que é a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. Ela surge em razão da diferença no número de prótons e elétrons, né? Prótons e elétrons são as unidades elementares do núcleo da matéria e que tanto o próton quanto o elétron possuem uma carga elétrica fundamental, que está posta aqui como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, sendo que nós representamos o elétron como tendo carga negativa e o próton como tendo carga positiva, ou seja, são cargas de sinais opostos. Bom, o coulomb é a unidade básica de carga elétrica. Nós temos uma outra grandeza fundamental que é a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que a carga elétrica em movimento e a sua unidade é 1 ampere. Portanto, 1 ampere significa a condução de 1 coulomb de carga por segundo, ou seja, o ampere ele dá a informação da taxa de transmissão de carga elétrica. 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Nós temos também o potencial elétrico. O potencial elétrico é a capacidade de um corpo carregado em realizar trabalho. Esse trabalho seria a condução de cargas elétricas. Então, a energia fornecida para que permite o movimento de cargas elétricas é conhecido como potencial elétrico. A sua unidade é o volts e 1 volt equivale a 1 joule por coulomb. Isso quer dizer que se você tem um potencial de 1 volt, você é capaz de atribuir uma energia de 1 joule para cada coulomb de carga. Se você tem um potencial de 10 volts, então você vai atribuir 10 joules de energia para cada coulomb de carga e assim sucessivamente. A diferença de potencial entre dois pontos distintos é conhecido como tensão elétrica e a sua unidade também é dada em volts. A tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial, ela induz uma corrente elétrica. Ela vai induzir o movimento de cargas. Bom, uma outra propriedade importante dos materiais é a resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de um corpo a opor-se à passagem de corrente elétrica, mesmo quando está submetido a uma diferença de potencial. A resistência para um condutor de formato cilíndrico, como está apresentado aqui, que possua um comprimento L, uma área da seção transversal A e uma resistividade ρ. A resistividade ela é uma propriedade intrínseca dos materiais e ela é dada em ohm por metro. Ou seja, ela é uma espécie de resistência por unidade de comprimento. Então, a resistência para um condutor nesse formato é dada por resistividade vezes comprimento sobre a área. Né? R igual a ρ vezes L sobre A. Então, agora nós vamos ilustrar essa informação da resistência elétrica a partir de um pequeno exemplo. Né? Então, nós temos aqui o exemplo 1, em que é dito qual a resistência de um fio de cobre a 20 graus Celsius, cuja seção transversal é de 2,5 milímetros e o comprimento é de 100 metros. Nós sabemos que o condutor de 2,5 milímetros é um dos principais condutores utilizados em instalações elétricas. Então a pergunta é, qual é a resistência desse condutor para um comprimento de 100 metros? Então, vamos à solução. Nós temos, que são dados aqui no problema, a área da seção transversal é 2,5 milímetros quadrados, o comprimento do condutor é 100 metros e a resistividade, ele informou que o condutor era de cobre, então nós podemos aferir
através de consultas em tabelas de propriedade dos materiais, que a resistividade para o cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Então, com base nessas informações, nós conhecemos a relação, né, entre resistência, a relação da resistência. Nós sabemos que a resistência é igual a resistividade vezes comprimento sobre a área. Então, basta substituirmos estes valores na equação para obtermos o valor da resistência elétrica, que nesse caso é de 0,68 ohms. É uma resistência relativamente baixa. Agora ele pergunta, qual seria a resistência se o condutor tivesse 4 milímetros de seção transversal? Comercialmente, o condutor logo acima do condutor com a seção transversal, logo acima da seção de 2,5 mm², é o condutor de 4 mm², que também é muito comum o seu uso nas instalações elétricas. Então ele pergunta se eu substituísse esse condutor de 2,5 mm² por um de 4,5 mm², qual seria agora a sua resistência? Bom, nesse caso, nós devemos apenas substituir novamente os valores na mesma equação e nós vamos obter uma resistência de 0,425 ohms, uma resistência menor, ou seja, a resistência ela é inversamente proporcional à seção transversal do condutor. Quanto maior a seção transversal de um condutor, menor será o valor de resistência. Isso quer dizer o quê? Que mais facilmente ocorrerá a passagem de corrente elétrica nesse condutor. Ok? Bom, e nós temos que atentar para uma questão importante. O valor da resistência elétrica não é fixa para um mesmo condutor. Ela varia em função da temperatura. Ou seja, se eu tiver o mesmo condutor, o mesmo comprimento, mesma seção transversal, mesmo material, mas submetido a temperaturas diferentes, eu terei valores de resistência elétrica diferentes. Então, essa relação, essa variação da resistência em função da temperatura pode ser dada em função desta equação aqui, em que eu tenho a resistência na temperatura T2 sendo igual a resistência na temperatura T1 vezes 1 mais alfa, em que alfa é o coeficiente de temperatura do material, vezes a temperatura T2 menos a temperatura T1. Em que temperatura T1 é a temperatura inicial, dada em graus Celsius, a temperatura T2 é a temperatura final, também dada em graus Celsius. O coeficiente de temperatura do material ele me dá uma informação do quanto a resistência aumenta em função de uma variação de temperatura. Então, ele é uma característica intrínseca dos materiais também. Esse é um efeito importante, né? Porque principalmente no dimensionamento de condutores em projetos elétricos, é necessário levar em conta a influência da temperatura na resistência dos condutores. Então, nós vimos no exemplo anterior que um condutor de 4 mm², ele possuirá uma resistência elétrica menor do que um condutor de 2,5 mm². Contudo, à medida que haja um aquecimento, e esse condutor pode ser aquecido pela própria passagem de corrente elétrica, então haverá um aumento na sua resistência. De modo que um condutor de 4 mm², se estiver operando em uma temperatura muito elevada, pode apresentar uma resistência maior até do que um condutor de 2,5 mm². Esse efeito da elevação da temperatura em função da passagem de corrente, ele ocorre devido à agitação das partículas no material. Então, à medida que a temperatura aumenta, as partículas no material aumentam também seu nível de agitação, e uma vez que aumentam seu nível de agitação, ela aumenta a dificuldade de transmissão de energia elétrica, da passagem da corrente elétrica, perdão. Por isso que há um aumento da resistência elétrica nesses casos, ok? Então vamos agora resolver um exemplo relacionado a essa propriedade
de aumento da resistência em função da temperatura. Então é dito aqui que um motor elétrico está ligado em uma sala a 20 graus Celsius. Nesta condição, a resistência de seu enrolamento é 50 ohms. Após permanecer 2 horas ligado, a resistência dos enrolamentos do motor aumenta para 58 ohms. Qual é a nova temperatura dos enrolamentos? Dado aqui também o alfa, né, a coeficiente de temperatura do cobre, em 4,3 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Bom, então o motor está lá desligado, né, em temperatura ambiente, e aí, com um ohmímetro é verificado que a resistência dos enrolamentos é de 50 ohms. Esse motor, na sequência, é ligado, permanece 2 horas ligado, né? Depois desse período, novamente, com o ohmímetro, é verificado agora que a resistência dos seus enrolamentos aumentou para 58 ohms. Nós sabemos que isso ocorreu porque houve uma elevação da temperatura dos enrolamentos durante o funcionamento do motor. Então a pergunta é, qual é a temperatura dos enrolamentos para que tenha causado esse aumento da resistência? Ora, são dados aqui no problema a resistência à temperatura T1, que é 50 ohms, a resistência à temperatura T2, que é 58 ohms, a temperatura T1 nós também sabemos que é 20 graus Celsius, e o coeficiente de temperatura do cobre, que é o material dos enrolamentos do motor, é 4,3 vezes 10 a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Bom, com esses dados nós podemos utilizar a equação apresentada anteriormente, né? Fazer a substituição dos valores em que nós teremos aqui apenas o valor T2 desconhecidos. Fazendo as operações aritméticas básicas aqui, nós podemos chegar a esta equação, né, em que T2 vai ser igual a 57,2 graus Celsius. Ou seja, houve uma significativa elevação da temperatura dos enrolamentos, né? Nós tínhamos uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius e, em função da passagem de corrente elétrica nesses enrolamentos, a sua temperatura foi elevada para 57,2 graus Celsius. Isso demonstra o efeito de elevação da temperatura provocado pela corrente elétrica nos condutores. É um efeito que deve ser muito considerado no dimensionamento de condutores para projetos elétricos, porque a elevação da temperatura pode levar à danificação do isolamento dos condutores ou mesmo à própria fundição dos condutores, né? O que vai levar a acidentes, a queima de equipamentos, a curto-circuitos, etc. Então, é importante termos em mente sempre a questão da elevação da temperatura nos condutores em função da passagem de corrente elétrica. E assim nós encerramos a aula de hoje, né? A parte do estudo desses conteúdos elementares. Peço que vocês acessem o ambiente virtual de aprendizagem, onde haverá novos conteúdos relacionados a esse assunto e exercícios também. Agradeço a todos e até a próxima aula.